como é pregada lá em nós. No capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João, ou João, como queiram, né? Versículo 25 vai destacar o seguinte: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então esta palavra que Jesus está falando aqui para aquele povo que chegou perto dele. Se nós estivéssemos lá, talvez a gente ia entender que eles estavam procurando Jesus verdadeiramente por ter entendido o sentido da palavra que Jesus pregava com relação à salvação. Mas o que Jesus está dizendo aqui para aquela multidão, para aquele povo que estava lá, é outra coisa, entendeu? Jesus está dizendo que eles fizeram tudo errado, ou que entenderam tudo errado. Tem um camarada que escreveu um livro, que eu não sei dizer o nome dele direito, porque eu sou matuto. Eu só vou dizer aqui que ele é John F. MacArthur, deve ser isso aqui, Júnior, né? Então ele diz que o testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar da graça barata, A promessa de vida eterna sem uma rendição à autoridade divina alimenta a mesquinhez do coração que não é regenerado. Aí ele vai dizer, ó, muitos creem sinceramente que estão salvos, mas são completamente estéreis e não se verifica fruto em suas vidas. Aí ele vai complementar dizendo assim, o evangelho pregado por Jesus era diferente. Desafiava os homens a não apenas melhorarem um pouco as suas vidas. Eles eram instados ao arrependimento radical e ao completo abandono do pecado. Isso aí é verdade, irmãos. Não era abandonar o pecado pela metade, não. Não era brincar de que estava salvo, não. Por isso que Jesus, quando chama a atenção desse povo aqui, ele estava querendo dizer assim, rapaz, eu acho que vocês estão brincando comigo. Vocês querem me acompanhar pelo que vocês estão vendo. Mas eu quero que vocês me acompanhem porque o coração de vocês foi mudado e não por aquilo que eu posso dar a vocês com relação à vida terrena. Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles. E esse evangelho, como disse aqui esse camarada que eu citei, o evangelho barato que está sendo pregado hoje, ele é barato no sentido de não se aplicar aquilo que Jesus queria que fosse aplicado, que era o conceito de salvação. E é caro para o bolso de muitos que trabalham
e que chegam lá, é um pé de pedra da molinga, que tem gente que gosta, mas tem outros que não voltam mais naquele lugar. Quando você entende o que é a palavra de Deus e qual é o sentido da pregação do evangelho dito por Jesus, você não volta mais. Por que não volta? Porque o evangelho de Jesus Cristo não é dinheiro, é arrependimento de pecado. O evangelho de Jesus Cristo não é para ganhar dinheiro, é para salvar vidas. O evangelho de Jesus Cristo não é para oprimir ninguém, pelo contrário, é para libertar o povo do pecado e do juízo. Esse era o evangelho que Cristo pregava, que ensinou aos apóstolos, que ensinou aos discípulos. Arrependei-vos de quê? Dos seus pecados. Era confronto, irmãos, confronto ao pecado, ao pecador. A gente vê muito isso ainda hoje, né? Jesus ama a todos. Venham, pode vir como está, pode. Jesus ama a todos, pode vir como está, mas o que ele dizia era: arrependam-se e mude. Sejam transformados, porque pela renovação do vosso entendimento. Você entendeu a palavra? Entendi. Então você não pode seguir como você estava antes. Tanto que vai dizer: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas é se arrepender e abandonar as práticas pecaminosas que nós tínhamos antigamente. Senão não voga, não tem valor. Como é que eu digo que me arrependi dos meus pecados, mas continuo do mesmo jeito? Não tem como. Então o evangelho de Jesus Cristo era confrontar as minhas atitudes diante das atitudes dele. É confrontar o meu eu com o que ele queria que eu fosse. Chega aquele jovem rico para ele e pergunta para ele: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Se eu tenho cumprido tudo que os mandamentos dizem, eu tenho cumprido tudo direitinho. Aí Jesus diz assim para ele: ó, vai, vende tudo quanto tem e me segue. Ele olhou para Jesus e falou assim: não posso fazer. Por quê? Porque ele estava dando mais importância às coisas terrenas do que às coisas do céu. Ele não queria seguir Jesus, queria. Mas ele queria seguir a Jesus do jeito dele. Entendeu como é? Do jeito dele. E muitas vezes a gente quer seguir a Jesus do nosso jeito. Não, Senhor. O Senhor tem que se adequar ao jeito que eu quero te seguir. Entendeu como é? Aí Jesus Cristo disse: olha, aquele que quiser vir após mim, venha de qualquer jeito. Foi assim que Jesus disse? Não. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa a sua condição e siga-me. Quando Pedro estava lá na praia, depois da morte de Jesus, pescando novamente, Jesus chegou lá e disse: ei, Pedro, tá fazendo o que aí, caboclo? Não, senhor, eu estou pegando aqui uns peixinhos para sobreviver. Ele disse: sai daí, vem-te embora comigo, que agora tu és pescador de homem, rapaz. Tu vai ganhar almas para o reino de Deus. Entendeu, irmão? Pedro largou, deixou de ser empresário da pesca para ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus, para pregar a palavra, as pessoas entenderem, se arrependerem e ter o seu lugar garantido no céu. Era isso que Jesus estava dizendo àquele povo. Vocês entenderam o que eu preguei? Não. Vocês só entenderam a parte material que alimentou, que encheu o busto de vocês de pão,
mas a parte espiritual que transforma o coração, a mente e leva vocês para morar no céu, vocês não entenderam. Então que nesta tarde a gente possa entender o que Jesus quer de nós. Ele quer que nós confessemos a Ele como seu Salvador, sejamos transformados, regenerados, mudados para alcançar a vida eterna através do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para que eu e você possamos dizer: eu creio em Jesus, eu estou com Jesus, eu ando com Jesus, porque eu quero morar no céu com Jesus. Aonde quer que você esteja, seja transformado, receba Jesus verdadeiramente como seu Senhor e seu Salvador e busque primeiro as coisas celestiais. E o restante pode deixar com Jesus, que Ele resolve. Agora é necessário andar em fidelidade com o Senhor, para que Ele possa tomar as suas causas, as nossas causas em suas mãos e nos ajudar a vencer, a correr, como disse Paulo, a carreira que nos está proposta e chegar ao final desta carreira e dizer: eu estou salvo, porque Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou para me dar vida e vida com abundância. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então a palavra é salvação, arrependimento através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para a glória de Deus.